Gente, sobre tédio, bem-vindo, bem-vinda. Caso você não tenha visto o vídeo anterior, ficam os meus cumprimentos aí. Sobre tédio, eu sempre procurei viver uma vida simples, assim, sempre tive gostos simples. Tive uma mãe que me deu de tudo, não faltou nada, sabe? A melhor educação possível, comia da melhor forma possível. Mas, né, felizmente, apesar disso, eu nunca tive maiores aspirações, sempre tive um gosto simples, sempre gostei de ficar em casa, enfim. Por que eu estou falando isso? O tédio, né, é um sentimento fácil, muito fácil de ser sentido pelas pessoas, e é de certa forma um dos piores sentimentos, né, porque poucas sensações são tão difíceis de disfarçar quanto o tédio. Mas certamente, né, uma pessoa criativa dificilmente ela vai ficar entediada. Mas antes disso, então assim, já estou mostrando para vocês uma das soluções para o tédio, ser criativo. Só que antes disso, entra justamente essa questão da simplicidade. Então, nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, por conta do Covid-19, coronavírus, nesse momento, mas eu não sou simples, né? não tenho isso, não sou caseiro, enfim, vamos conversar sobre várias coisas aqui. Esse vídeo vai ser mais prático do que o vídeo, mais prático não, de certa forma, vocês vão entender, né? De certa forma ele vai ser mais prático do que o vídeo que eu fiz sobre medo. Mas vamos lá. Não cultuei isso, né? Não é a minha forma de ser. Essa vai ser justamente a oportunidade de você redesenhar a sua vida, você redesenhar a sua visão, a sua forma de ser. Não para, mas eu vou ter que ser outra pessoa. Não, você vai ter que ser uma pessoa adaptada, né? Uma pessoa diferente. Você não vai se tornar, não tem que se sentir obrigado, né, triste, no sentido de ser outra pessoa. Você vai ser você, só que diferente. Enfim, então, simplicidade, né? Por que eu comecei falando sobre isso? Porque muito das recomendações que estão sendo feitas para a gente nesse período, né? As listas de sugestões do que fazer, né? de arrumar a casa, limpar a louça, arrumar um guarda-roupa, ler, assistir alguma coisa, são coisas simples, né? Se você parar para pensar, são coisas simples. Até mesmo e muitas, se não todas, né, dessas coisas, a gente tem que parar para perceber isso, que são coisas que dá pra gente fazer de casa. Isso é maravilhoso, a gente não tem que ver isso como um problema. Isso é maravilhoso. A gente tem que ver isso justamente como uma dádiva. Então assim, mesmo o trabalho de muitas pessoas, ainda que não todas, mesmo o trabalho ele pode ser feito de casa, que é o que está sendo feito agora, né? O famoso home office aí, que muitas empresas adotaram, ao invés de dar férias, enfim, adotaram home office. Então a gente tem que ver isso como uma dádiva, sabe? Uma dádiva. E um exemplo de como que a simplicidade funciona, agora avançando um pouco no nosso assunto, é, por exemplo, o direito. Eu sou bacharel e pós-graduado em direito. E quanto mais eu estudo direito, né, e não só eu, Samuel, quem é da área vai reconhecer isso, e quem é de outras áreas possivelmente vai perceber. Quanto mais eu estudo direito, leio mais leis, mais códigos, entendo mais, leio mais doutrinas. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o que a gente precisa saber, o grande norte nosso, são os princípios, né? Dentro do conhecimento jurídico, vamos dizer, nós temos uma série de princípios, né, basilares. Alguns princípios estão em leis, outros não. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo isso, sabe? Que os princípios eles resolvem muita coisa, sabe? Ou pelo menos dão uma ideia da resposta para certos problemas. E fazendo outro paralelo com a luta, né? Eu sou instrutor de Kung Fu, sou faixa marrom de kickboxing, instrutor de kickboxing, mas vou usar de exemplo até o boxe, né, que é uma das lutas mais simples que existe, se não for a mais, em relação a recursos, né, em relação a ferramentas. Essencialmente, né, de forma
principal assim, a gente pode falar que o boxe tem 6 socos. 6 socos. O lutador profissional e um lutador amador, eles vão saber exatamente esses 6 socos. E o que diferencia um de outro? É justamente a forma como eles usam esses socos. Mas percebe, a simplicidade, ela está aí. Ela está aí. Não é questão de quanto recurso você tem, mas é como você usa, é a sua visão daquilo. Então, uma vez que o lutador ele pegue uma questão de tempo, né, o momento de conectar o golpe, né, que ele tenha velocidade, que ele seja mais coordenado, que ele tenha menos medo, né, ele tenha uma mente mais limpa ali no momento da luta, ele tenha menos medo, tenha menos raiva. São essas coisas, né, aliadas a esses 6 golpes aí, que vão trazer a diferença entre um profissional e um amador. Sabe? Então esse é um exemplo assim, muito, muito emblemático para a nossa vida e para esse momento que a gente está passando, que não é uma questão simplesmente, não é uma questão de você ter mais coisas para fazer, ter mais coisas para consumir. É como você lançar a mão daquilo que já está ao seu alcance. E então, por exemplo, fica o exemplo e já uma recomendação de filme aí, que é o Pegando Fogo, com Bradley Cooper, né, o ator, que ele é um cozinheiro renomado nesse filme, né, muito, muito renomado, muito prestigiado. E ele fala, num momento do filme, ele se encontra, ele marca uma reunião numa lanchonete bem comum, assim, bem popular, né, tipo um McDonald's, um Burger King da vida. Esse chefe marca uma reunião ali com uma mulher que ele queria contratar para a equipe dele. E aí eles conversam ali e tal, ele pergunta se ela quer comer, ele pergunta se ela quer comer um lanche, ela fala que não, né, com um certo desdém. Ela fala que não, ele pergunta, por que não? E ele comendo o lanche ali, ela fala, muito sal, muita gordura, e dá uma depreciada no lanche. E ele pega e fala assim, ele, um chefe renomado, já conhecido internacionalmente, ele pega e fala para ela assim, você acabou de descrever, sei lá, exatamente como são os pratos gauleses. Não lembro exatamente o que ele fala. Mas dá a entender justamente de que aquela descrição que ela fez ali, pejorativa, do lanche, né, do McDonald's, que seja, aquela descrição pejorativa que ela fez ali, né, arrogante, ela é a mesma descrição que poderia ser usada para pratos muito refinados, né, para pratos muito, muito chiques ali, pratos da própria do nível alto da gastronomia. Então, a gente, né, mais um exemplo de que a gente não pode subestimar a simplicidade. Então, é claro, né, que afora isso, da questão de nós cultuarmos esses hábitos simples ou não, e, né, dentro disso tem o que eu falei sobre essa ser a oportunidade da gente se redesenhar, a gente se reinventar, da gente aprender. Mas fora isso, existe também a questão das personalidades mesmo, né? As pessoas, elas podem ter esses hábitos simples, mas existem diversos tipos de pessoas, né? Pessoas que são voltadas mais para o trabalho, mais para o corpo, né? Para a parte da educação física enquanto hobby, outras mais voltadas aí para as artes, para a cultura, outras mais para o lado espiritual, para o lado de assuntos transcendentes, né, de assuntos de autoconhecimento e coisas assim, religioso. E existem aquelas pessoas mais voltadas de repente para as relações, né, o significado da vida para elas está mais nessa questão do círculo de amizades, do círculo social, relacionamentos amorosos, enfim. E também, né, uma outra perspectiva que a gente pode ter das pessoas são aquelas mais ligadas a uma rotina, sabe? Não é questão muito do que elas vão fazer, mas simplesmente uma questão de rotina, né? O que elas gostam de ter dias padronizados, né? Saber o que vão fazer, quando fazer. Vão ter pessoas que vão ter um perfil mais intelectual, né? Um perfil mais cognitivo, elas têm que estar criando sempre, estudando sempre, né? Sempre colocando a cabeça para funcionar de alguma forma, e vamos ter aquelas outras pessoas que são mais da ação, né? Elas querem estar sempre fazendo alguma coisa. Antes de planejar direito, é quase como se elas nem decidissem, elas simplesmente fossem fazendo as coisas, né?
Por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é bom, né? Isso não vai deixar de existir, isso é natural. Nós temos essas inclinações mesmo e elas têm benefícios, mas para a vida no geral, e principalmente, né, nesse momento de anormalidade, a normalidade que a gente está vivendo, esse momento de crise, quanto mais a gente se reorganizar, sabe? Quanto mais a gente abrir a nossa visão, melhor vai ser para a gente. Então, não ficar com um discurso de, né, por exemplo, no último exemplo que eu dei, não, poxa, eu sou muito ativo, eu gosto de estar fazendo uma coisa, eu gosto de sair, eu gosto de estar executando isso aqui. Não adianta ficar martelando nisso, porque isso só vai aumentar o seu tédio, né? Ou o medo, que foi o que eu tratei em outro vídeo, só vai aumentar o seu tédio. Então, assim, esse é o momento de, a gente ser criativo, falei lá no início do vídeo, como você pode, né, adequar a sua personalidade para esse momento que a gente está vivendo. E, se não for possível, se você não encontrar uma resposta, em que outros aspectos, né, da personalidade humana, em que outros aspectos você pode se espelhar, você pode buscar, você pode se redesenhar. Então, assim, é igual na luta, gente, sabe? É igual na luta, o lutador, ele tem que, um lutador pensando a nível de vida, né, digo assim, caminho de vida, caminho no aspecto de defesa pessoal, por exemplo, ele tem que saber de tudo. Mas ele tem que ter uma especialidade, né? O lutador tem que saber de tudo, mas ele tem que ter uma especialidade. Então, esse saber de tudo, por que ele é importante? Porque a especialidade, ela vai ser o nosso pilar, né? Ela vai ser a nossa base, mas saber um pouco de tudo, seja aonde for na nossa vida, seja na luta, seja profissionalmente, sabe? Saber um pouco de outros assuntos, saber nos comportar de outras formas, essa vai ser a libertação. Então, a nível de avanço, a nível de progresso, a nível de estabilidade, essa individualidade, né, esse perfil, essa especialização, eles são importantes. Mas a nível da gente se equilibrar na vida, e é isso que a gente está precisando nesse momento de isolamento, a gente se equilibrar. A nível de se equilibrar na vida, a gente tem que ser capaz de agir de outras formas, né? A gente tem que ser capaz de fazer outras coisas, alimentar outros gostos, né? Alimentar outros hábitos. Bom, e, né, só reiterando, é esse caminho que a gente está agora, é essa oportunidade que está aberta para a gente, e a gente tem que pensar nisso, de novo, como uma questão libertadora. É igual o quadro de horário. Tem um quadro de horário para o seu trabalho ou para os seus estudos, faculdade, concurso. Muita gente pensa nisso, né? Um quadro de horário, não gosto de organizar meus horários, não gosto de ter agenda, eu acho que isso me aprisiona. Não. Certamente, sabe, para pelo menos 90% das pessoas, um quadro de horários, ele significa liberdade. Porque se você tem organização, você consegue saber o que você vai fazer, que momento do dia, o quanto você vai fazer, vai dedicar 1 hora para aquilo, 2, 3, meia hora. Então, assim, um quadro de horário, ele é liberdade. E é a mesma coisa que você saber fazer mais coisas, você saber se entreter de mais jeitos, você conseguir olhar para mais aspectos da sua vida. Isso significa liberdade. E ter essa consciência é fundamental. É fundamental, porque quando a gente se inclina só para aquilo que a gente gosta, sabe? Só para aquilo que a gente tem nossa aptidão natural, vamos dizer, quando a gente busca agir só na direção daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem facilidade, a gente faz isso também, porque estamos evitando o desconforto, né? A gente está evitando o desconforto, está evitando a dor. E aí é um assunto meio clichê, mas é clichê justamente porque é muito verdadeiro. E é importante a gente falar, porque na verdade, né, a gente tem a sensação de que se a gente faz uma coisa desconfortável, né, uma coisa que incomoda um pouco a gente, nós vamos ficar infelizes, né, naquele momento ali. Isso vai gerar infelicidade pra gente. Só que o que a experiência, né, o que a realidade demonstra é justamente o contrário, que você evitar o desconforto é você ser infeliz. Evitar o desconforto é você ser infeliz. E a prova, sabe, mais pertinente possível é justamente o momento que a gente está vivendo. Então, assim, se tudo, a sua forma de ser, de pensar, de agir, de reagir,
diante do desconforto, diante de certas emoções, nossos hábitos, enfim, tudo, nesse momento de crise, é o momento que a gente está colhendo claramente a consequência disso, consequências boas ou consequências ruins. Então, assim, isso é a prova de que aquele desconforto que você evita é ele que te gera infelicidade. O que gera infelicidade na gente não é, assim, realmente, não é o incômodo de fazer uma coisa que a gente não gosta, o incômodo de fazer uma coisa que pra gente não é muito natural. Não, o que gera infelicidade pra gente é justamente a gente ficar escravos simplesmente das nossas vontades, né? Vontade a gente tem desde que a gente é criança, né, gente? Gostar e não gostar, isso tem que ser parâmetro de criança, né? Adulto, em outro vídeo eu falei sobre isso, né, sobre a gente se comportar como adulto ou não. O adulto, ele faz o que tem que ser, o que tem que ser feito. Ele descobre a felicidade dele em outras coisas, além do gostar ou não gostar, né? Ser adulto é estar olhando e encarando a realidade. E essa é a atitude do guerreiro. O guerreiro, ele vive o momento, ele vive de acordo com aquilo que está apresentado para ele. O que está apresentado para o guerreiro? É o inimigo que está na frente dele, né? Na luta é o seu adversário. Tem alguém na sua frente, tem alguém te batendo, querendo te nocautear, te machucar. Você tem que lidar com aquilo. Né? Você tem que lidar com a situação como ela é. Não há tempo para a gente ficar numa zona de conforto, para a gente querer nos cercar só de boas sensações, só de facilidades. Enfim. Mas, passando para a lista, né? Eu vou tocar em alguns pontos aqui com vocês, conforme eu prometi, e vou dar algumas dicas. Então, assim, primeiro, uma dica, as pessoas falam, né, uma das sugestões aí para esse período de isolamento que a gente está vivendo é a questão da leitura, né, colocar as leituras em dia, ou começar, enfim. E aí é o que eu falei para vocês em outro vídeo sobre o como fazer, né? Não é simplesmente a questão, o que fazer, né? Ainda que nós estejamos forçados, né, a isso, a certas atividades para vencer o tédio e também o medo, algumas pessoas não conseguem se mexer, né, porque não sabem como, sabem o que tem que fazer, mas não sabem bem como. Então, um exemplo muito bacana é isso, a questão da leitura, do estudo no geral. Então, para quem não tem o hábito de ler, essa é uma ótima oportunidade para desenvolver, né, já que estamos aí nesse isolamento forçado. E assim, a leitura tem N benefícios, gente, e entre eles está a nossa capacidade de imaginação, sabe? A nossa capacidade de visualizar, né, na nossa cabeça novos cenários, novos ambientes, novos mundos, novas sensações, o que quer que seja. E essa é uma capacidade, assim, fundamental que a gente tem que ter na nossa vida, essa capacidade imaginativa. Capacidade essa que se conecta inclusive com o que eu tratei no vídeo sobre o medo, né, e sobre o exemplo de, na verdade, todas as pessoas sentirem medo, mas agirem, né, reagirem de forma diferente. E é justamente essa decisão de agir de uma forma diferente, de ver de uma percepção diferente, que faz as pessoas também experimentarem o medo em um nível diferente. Então, assim, uma pessoa que não tem essa capacidade imaginativa, né, essa capacidade de imaginar, poxa, por que para mim é impensável ser policial e para algumas pessoas é um sonho, né, é um ideal de vida? Por que para mim é impensável abrir uma pessoa, operar, mexer no órgão de uma pessoa, e outros, né, um médico, para ele é um sonho, é o que ele quer para a vida dele. Então, assim, isso é capacidade imaginativa, e é justamente uma das coisas que a leitura nos proporciona, entende? Então, não é simplesmente um conhecimento intelectual direto, né? Um conhecimento cognitivo direto, assim, igual você, sei lá, decorar um artigo de lei, por exemplo. Mas isso, assim, você tem uma capacidade de olhar o mundo de uma forma melhor, sabe? Olhar o mundo de uma forma mais profunda. Esse é um dos vários benefícios da leitura, mas o que eu ia sugerir, né, agora voltando para a questão mais prática, poxa, não tenho hábito, como que eu faço isso? Então vamos lá. Existem vários sites
várias formas de você ter acesso a livros digitais, né, na internet. Tem, por exemplo, um site que eu gosto muito que é o Ler Livros. Ler, na verdade é ler, sem o R, Ler Livros. Tem o site da Amazon, né, que vira e mexe tem livros gratuitos lá, ou que você baixa por um valor muito pequeno, tipo R$ 4. Então assim, primeiro, né, se não tem livro na sua casa, você vai buscar um livro digital, um e-book, né, um livro na internet para você baixar gratuitamente. Segundo, você vai buscar assuntos que te interessem, sabe? Busca assuntos que te interessem. Não necessariamente você precisa buscar, por exemplo, um livro pequeno, né, de poucas páginas para você ler. Busca simplesmente um assunto que te interessa, que você gosta muito, seja ele qual for. Tem alguma coisa que você gosta nessa vida, sabe? Decoração, atividade física, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, dentro da sua área profissional, se você é um vendedor, se você é um recepcionista, enfim, não importa. Tem alguma coisa, você faz alguma coisa na sua vida, você gosta de alguma coisa na sua vida. Então, assim, comece o seu hábito de leitura por aí, um assunto que você gosta. E, depois disso, né, uma leitura fácil. Né? Tente, se possível, encontrar uma leitura fácil. Então, assim, de repente você encontrou uma coisa que você gosta, né, que já é fácil por si só, né, você já vai ter facilidade de fluir naquilo ali, só que de repente o autor ele tem uma linguagem mais rebuscada, ou a própria edição do livro ali, a forma como, né, como o conteúdo está disposto, visualmente às vezes não te agrada, né, já te causa um desconforto. Então, além de buscar um assunto que você gosta, uma opção que você tem é de buscar uma leitura mais fácil possível, sabe? E, por último, você fazer um programa de leitura. Tá? Isso eu acho muito importante, para a gente começar a vencer a questão da disciplina, né? A gente agregar a questão da disciplina na nossa vida. Então, mesmo que você consiga preencher essas etapas aí, de repente você vai começar a ler e vai se sentir desconfortável, vai querer sair dali, vai ficar distraído. Então, o que eu sugiro? Faz um programa de leitura. Isso serve para esse período de isolamento e para qualquer um na sua vida. Sabe? Coloca isso no momento do seu dia estratégico, que você está mais descansado, por exemplo, e faça um programa. Não, todo dia eu vou ler em tal horário tantas páginas. Coloca isso, tantas páginas ou tanto tempo. Vou ler 20 minutos, vou ler 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos. E vai anotando, sabe? Vai cumprindo isso que você determinou e vai anotando sua evolução. Li, né, meta cumprida, por exemplo, colocou por tempo, li 20 minutos do livro tal, no dia tal, e consegui ler tantas páginas em 20 minutos. Li 5 páginas, que seja, em 20 minutos. Ótimo. Faz esse registro. E fora essa questão dos assuntos, né, que você gosta, fica a recomendação de vocês lerem literatura. Então escolha um livro de ficção, um livro de literatura nacional, estrangeira, enfim, um romance, suspense, policial, não importa. Pega um livro de literatura e começa por ele. É uma recomendação muito boa também. Vai atender os critérios, né, de ser uma coisa que você gosta, né, um tema que você gosta aí, de facilidade e, enfim, com certeza vai te permitir fluir melhor por esse hábito. Um outro aspecto em relação às relações, né? Então, uma coisa que incomoda bastante durante esse isolamento é justamente as pessoas não estarem em contato umas com as outras, ou um contato muito reduzido, né? Por exemplo, família que não mora junta, né? O filho normalmente se desloca para ver o pai, para ver a mãe, para ver o irmão, enfim. E então, assim, tem essa questão da gente não estar podendo ver as pessoas, encontrar com as pessoas sempre, e mesmo quando a gente encontra, tem a questão de não poder ter toque, né, ter que ter uma distância, a questão da gente não estar no nosso ambiente do trabalho, né, que é uma coisa que às vezes a gente talvez não preste atenção, não dê o devido valor, de que muito do tédio, né, que vem, não além de ser o fato de você estar sempre em casa, né, não estar no seu trabalho, é isso, assim, não é simplesmente a função de trabalhar, mas o fato das pessoas que você convive no seu trabalho, né? Então, esse é um dos aspectos aí. E uma pequena sugestão que eu dou para quem sente muito a falta disso é fazer uma coisa que não faz normalmente. Então, assim, ainda que a gente veja muitas pessoas no dia a dia, em contexto normal,
ainda assim a gente se conecta, né? A gente conversa com muitas outras, né? Pelas redes sociais e pelo WhatsApp. WhatsApp, Telegram, o que quer que seja. Então, uma pequena sugestão que eu dou é de fazer uma coisa diferente, né? Já que estamos passando por um período de isolamento, um período que essa questão de estar sozinho pode pegar mais aí algumas pessoas, experimenta fazer umas videochamadas, sabe? Não é áudio. A não ser que você nunca tenha mandado áudio. Experimenta começar a mandar uns áudios aí para alguns amigos, para familiares. Experimenta fazer videochamada ou fazer ligação, né? Eu mesmo não gosto de fazer ligação normalmente. Se eu estivesse me sentindo solitário, né, me sentindo muito sozinho, se isso estivesse pegando muito aqui para mim nesse isolamento, certamente seria uma coisa que eu faria, né? Então, como eu falei, né, tentar estar em contato com as pessoas de uma forma diferente do que você já está normalmente, né? No nosso dia a dia a gente já usa muita rede social, muito WhatsApp. Então busca fazer uma coisa diferente, né? Mandar um áudio, fazer uma ligação, fazer uma videochamada. Mas, além disso, né, na verdade o que eu mais quero chamar a atenção aqui para vocês é justamente o porquê de me incomodar tanto estar sozinho. O que eu quero dizer com isso? É normal, né, a gente se sentir assim. O ser humano é um mamífero, então ele é um ser gregário, sim. Nós somos um ser social. Um grande trunfo nosso, vamos dizer, um grande ponto forte nosso, é justamente nós sermos sociais. Não é simplesmente a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, é nós sermos seres sociais. Então assim, é normal, né, a gente ficar incomodado, a gente ficar triste com isso. Mas vale a gente pensar assim, poxa, por que isso mexe tanto comigo? Por que eu fico tão incomodado com isso? Qual é a dificuldade de eu me encontrar, de eu conseguir estabelecer uma rotina, sabe, de eu ter tempo para mim, de olhar para mim, de eu ficar sozinho? Por que eu não consigo fazer isso? Sabe, gente, essa situação que a gente está passando é forçada, né? Eu acho que é um exílio, né, forçado, fundamental, sabe? É uma oportunidade assim, muito boa para algumas pessoas começarem a olhar para isso. Porque, como eu falei, sentir um incômodo é normal, mas isso ser uma coisa pesada, sabe? Isso ser um tédio assim, quase enlouquecedor, isso não é normal. E não é normal, sabe? E a gente está numa sociedade onde, por exemplo, se você falar que você vai ao cinema sozinho, a maioria das pessoas vai estranhar e a maioria das pessoas vai falar, eu não consigo. Tá? Isso é o normal, então assim, isso é normal, mas isso, aliás, eu posso falar, vamos reclassificar aqui. Isso pode ser comum, mas não deveria ser tido como normal. Entende? Porque por mais que nós sejamos seres gregários, sociáveis, o normal é nós termos autossuficiência. O normal é você ser capaz de ficar sozinho, sem se sentir solitário, né? São coisas diferentes. O normal é você ser capaz de ir ao cinema sozinho, de você ficar na sua casa sozinho, de você não ficar saindo o tempo todo. Esse que é o normal. Por quê? Porque isso é liberdade. Se você está sempre precisando se amparar na companhia de uma pessoa, certamente você tem algum tipo de carência. Você tem alguma coisa não suprida aí. Não é simplesmente uma questão de gostar ou não gostar. A partir do momento que você está refém disso, e aí não vamos ter medo de usar as palavras, você está refém disso, seu bem-estar, se a sua felicidade está dependente disso, está escrava disso, você está limitado. Você está com um problema. Não é só questão de falar, eu sou assim. Não é isso. Então, nesse período, a minha recomendação seria essa, né? Pensarem sobre esse aspecto, né, da sensação de solidão, mas também, independente disso, né, a gente parar para ressignificar as nossas relações, todo mundo, sabe? Esse momento em que a gente está forçado a viver, a conviver só com nós mesmos, ainda que alguns, né, com esposa, alguns com filho, ou com pai e mãe, ou com irmão dentro de casa, enfim. Esse é um momento chave para a gente aprender, para a gente dar esse passo atrás, para a gente parar um pouquinho e falar, cara, como que eu tô vivendo as minhas relações, né, no dia a dia, como que eu tenho vivido, o quanto que eu tenho valorizado, o quanto que eu tenho desvalorizado, o quanto que eu estou me apoiando, o quanto eu tenho sido
arrogante, né, é o outro extremo. Quanto eu tenho sido arrogante em me achar autossuficiente demais, e agora eu descobri que não. Agora que eu estou forçado a ficar sozinho, eu descobri que eu sinto muita falta da companhia das pessoas. Enfim, esse é um bom momento, sabe, para a gente colocar em perspectiva as nossas relações. Sabe? As relações têm muito a ver com o nosso mundo interno. Essa que é a questão, sabe? Não é simplesmente o ato físico ali de você estar num ambiente com uma pessoa, de você estar ficando com uma pessoa, de você estar conversando. Não é simplesmente isso, sabe? As relações, sejam de amizade, de trabalho, principalmente as amorosas, elas são um laboratório de vida, sabe? Elas são uma ferramenta de autoconhecimento e de ascensão mesmo, ou de declínio. Né? Algumas pessoas elas declinam, né? Elas ficam piores por causa das suas relações, ou ficam estagnadas. Então, assim, esse é um bom momento, é um ótimo momento da gente parar e pensar em tudo isso. Cara, o que as relações significam para mim? O que cada uma significa para mim? Como que eu tenho visto? Como que eu tenho vivido isso? Enfim, a minha recomendação principal para vocês em relação a esse assunto são essas. E um outro aspecto é a gente poder aproveitar esse momento para nos dedicar à religião, né, que é um dos outros aspectos, um dos outros pilares, né, da nossa vida, a religião. Então, por religião, aí nós, nos tempos atuais, temos um grande número de ateus, né, e por que eu estou considerando isso? Porque religião aqui eu quero dizer simplesmente em relação aos assuntos que transcendem a você. Então você pode pensar em termos de religião, em termos de legado, em termos de espiritualidade, não importa. É pensar nos assuntos que transcendem a você. É eu, Samuel, pensar em coisas que são maiores do que eu, Samuel. Eu, Samuel, pensar em coisas que são maiores do que o meu corpo, maiores do que, enfim, de tudo. E é justamente, né, por exemplo, como eu sempre vivi a luta. Poxa, como que eu, um artista marcial, um lutador, um atleta, como que eu posso contribuir para a sociedade? Sabe? O que mais que eu posso oferecer? Ainda que eu dê aula, e que seja uma coisa maravilhosa, tenha vários benefícios ali, ainda que eu dê aula, que eu ensine técnicas, que eu ensine a pessoa a suar, ficar cansada, ainda que eu treine a pessoa nesse aspecto físico, nesse aspecto de combate, que é, né, super valioso, mas o que mais que eu posso, né, que está além que eu posso agregar para essa pessoa? Então, dentro da religião, né, é isso que eu quero dizer, né? Tudo isso que eu quero abranger. E aí fica uma ótima oportunidade também, justamente para a gente se dedicar mais a esse lado, né? Porque nas obrigações do dia a dia, né, correndo atrás dos boletos, do que pagar, trabalho, enfim, coisas que a gente tem que fazer, esse certamente é um dos aspectos que fica aí negligenciado pela maioria das pessoas. E essa, né, de novo, agora é uma oportunidade forçada da gente passar a olhar para esse lado. E conforme eu falei, não importa, sabe? Não importa. O importante, gente, é a gente estar buscando um conhecimento, a gente está buscando uma visão mais sutil da vida, sabe? Para um aspecto mais profundo da vida. É isso que é o significado. E tem até uma frase muito interessante que o padre Fábio de Mello fala no livro dele, que ele fala assim: a quem não tem Jesus, que tenha Aristóteles. Para quem não sabe, Aristóteles foi um dos principais pensadores aí, um dos principais filósofos de toda a história da filosofia. E então o padre Fábio de Mello falou isso: a quem não tem Jesus, que tenha pelo menos Aristóteles. O que ele quis dizer com isso? Justamente isso, que de alguma forma a visão da pessoa ela tem que estar orientada para coisas superiores, sabe? Para benefícios superiores, para coisas que transcendam o trabalho, que transcendam os nossos hobbies comuns, entende? Então, assim, justamente a recomendação, sabe, do que a gente fazer agora, ter esse olhar mais expansivo. Né? E eu citei os ateus, isso serve especialmente para eles, né? Porque tem gente que gosta de falar assim: eu sou ciência, não acredito nessas coisas, né? Espiritualidade, religião, transcendência, energia, eu sou ciência, não acredito nisso. Mas o que significa? O que significa você ser ciência? É a ciência que permite que a gente saiba o que é gravidade. Né? Se eu soltar um objeto no ar aqui agora, ele vai cair. O que vai explicar isso para mim é a ciência. Então, assim, percebe que mesmo
nessa visão assim tosca, né, de eu sou ciência. Existe um aspecto sutil, existe um aspecto imaterial que a gente deve conhecer. Então, assim, não é só, eu solto o negócio e cai. Cai porque cai. Não, cai porque existe uma força que permite isso. Em outro planeta, em outro astro, a gravidade é diferente. Então, mas qual que é a consequência prática disso? Poxa, todas as viagens espaciais, todos os satélites, enfim, tudo que a gente manda para o espaço, né, para explorar o espaço, para descobrir mais sobre o nosso próprio planeta, leva em conta justamente isso aí, esse pequeno detalhe, a gravidade. Então, assim, enfim, é só um exemplo bem prático, assim, mas quase, né, trivial, de como que a gente tem que ter uma visão para os aspectos sutis da nossa vida, para o que está por trás dos acontecimentos, o que está por trás do que a gente faz, o que está por trás do que a gente pensa, do que a gente sente. Enfim, então fica um outro aspecto, né, além do olhar das nossas relações, que a gente pode olhar nesse período, que a gente pode colocar na nossa atenção nesse período de isolamento, né? Além das relações, colocar essa questão da religião. Falei sobre a questão do estudo, né, e da leitura, e vou terminar falando sobre exercício. Exercício é a coisa mais fácil, né, assim, em relação a gente ter ajuda nesse momento de vencer o tédio, né? E eu falei lá no vídeo do medo que é um remédio contra o medo também, dei uma recomendação lá. Então, assim, a questão de exercício físico é a ferramenta mais fácil aí, né, para a gente, em relação a possibilidades que a gente tem, de gente falando disso na internet, de gente mostrando, dando aula ali, dando treino. E dentro disso, né, o que eu quero nesse momento é retomar o que eu falei sobre simplicidade, sabe, gente? Então, assim, eu estava sedentário, eu só gosto de crossfit, todo mundo pode ter preferência, todo mundo tem inclinações, mas não sejam limitados, sabe? Não sejam limitados, não sejam escravos no jeito de ser, escravos do seu gostar. Sejam, né, de novo, vou retomar o que eu falei, sejam adultos. Então, para mim, fica a recomendação aqui, né, fica a recomendação aí para vocês em relação a quem era sedentário ou, né, quem gostava de uma atividade muito específica. Eu só gosto de natação. De se ater ao simples, façam o simples. O mais difícil nesse período não é o que fazer, é justamente o como fazer, é o fazer por si só. Então, tá todo mundo preocupado, todo mundo entediado, com medo, só querendo comer, só querendo dormir, de repente, sei lá, não quer separar um tempo para o exercício. Então, o mais difícil nesse momento, na verdade, é isso. É você simplesmente decidir, eu vou fazer. Escolher o melhor horário, que você está com mais disposição, que você não vai ter tanta chance de procrastinar, de se sabotar. Escolher o horário e fazer. Então, assim, dentro desse fazer, né, eu me ateria justamente a fazer o simples. Qual que é o simples? Agachamento, flexão, abdominal. São exercícios simples, tem variações, né, de cada um deles, tipos diferentes de agachamento, de flexão e de abdominal. Então, assim, com isso você consegue trabalhar o seu corpo todo, consegue ativar a sua musculatura. Pode ser feito em sequências, né, em série só de agachamento, série em seguida só de flexão e terminar com abdominal. Pode ser feito na forma de circuito, né, passa de um para o outro, faz os 3, dá um descanso, faz os 3 de novo, dá um descanso. Pode ser feito conjugado com outros exercícios que só precisam do próprio corpo também, por exemplo, polichinelo, polissapato, corrida estacionária. Então, pode separar um dia para fazer esses exercícios mais aeróbicos, né? Separar um outro dia para fazer esses exercícios mais musculares, né? Ou anaeróbicos, que seja. Então, enfim, de novo, fica aí a dica para vocês. Busquem a simplicidade e não menosprezem a simplicidade. Tá? Não achem que fazer isso não adianta, ou que fazer isso é a mesma coisa que nada. Tá? Não achem, porque não é. Então são essas as recomendações aí a respeito do tédio, gente. Vamos fazer uma disciplina, fazer o que tem que ser feito e para a gente conseguir levar a situação da melhor forma possível, tá? Que não é questão de motivação, talvez muitos estejam com a motivação em baixa, né, sem vontade de fazer nada, igual eu falei, mas a postura do guerreiro é cumprir a missão, é fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito aqui é justamente para o seu equilíbrio, para você passar da melhor forma possível pela situação. Então ficam aí as orientações em relação ao estudo, exercício, religião e relações.
Obrigado pela atenção e seguimos juntos.